Boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter a alegria, a felicidade, a alegria de falar a respeito de Kardec, né? Sobretudo de Kardec, lógico, né? Até vou pedir a gentileza, talvez se pudesse apagar essa luz aqui, será que fica melhor? Quando apaga essa daqui? Porque eu acho que vai ficar um pouco mais nítido, né? E a gente vai falar de Kardec, mas também vamos falar de Amélie Boudet, né? Não dá para a gente falar de Kardec hoje em dia, né? Já não tem mais sentido a gente falar de Kardec e não falar de Amélie Boudet. Quando a gente fala de Amélie Boudet, por quê, né? Porque a gente ouve normalmente falando que a doutrina espírita, a gente deve a doutrina espírita a Allan Kardec, mas a gente hoje em dia tem certeza absoluta de que se caso não tivesse tido o apoio, não tivesse Amélie Boudet, né, como aquela coluna vertebral, dando toda a sustentação, aquele pilar principal, dando toda a sustentação a Kardec durante toda a empreitada dele, a gente sabe que com toda certeza ia ser um trabalho infinitamente mais difícil. E também depois da desencarnação de Allan Kardec, ela assume a doutrina espírita, segura a rédea da doutrina espírita, não permitindo que se desandasse, né? Porque às vezes quando a pessoa faz um trabalho muito grande, quando essa pessoa se afasta, aí outra pessoa entra e aí outra pessoa entra e às vezes desanda o trabalho anterior. Mas a doutrina continuou e estamos usufruindo hoje em dia dessa doutrina espírita graças ao trabalho desses dois companheiros, Allan Kardec e Amélie Boudet. E aí nós botamos dentro do título também a questão de ser um exemplo, né, de uma união conjugal. Quando a gente fala, né, a respeito de Kardec, né, por que o estudo na tarde de hoje? Ora, o estudo na tarde de hoje porque ele, né, que foi batizado Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nascimento se deu na França justamente em 3 de outubro de 1804, data da desencarnação, né, da morte de Francisco de Assis. Alguns companheiros, quando a gente fala a respeito disso, dizem para a gente assim, mas a Igreja Católica comemora no dia 4. De fato, a Igreja Católica comemora Francisco de Assis no dia 4. Mas é preciso lembrar, né, que não tinha Uber naquela época da morte de Francisco de Assis, né? Então ele morre, né, e aí é carregado, né, pelas escarpas da região montanhosa na Itália até a clausura de Clara de Assis, e só depois foi permitido o enterro dele. E aí o pessoal considera a data do dia seguinte, não a data anterior em que ele especificamente morre, né? A própria Joana de Anjos tem livro que ela fala a respeito do assunto, que ela faz questão de apontar as duas datas, respeitando a informação dos historiadores. Mas, para nós, doutrina espírita, a gente tem que perceber de maneira muito clara, a gente até sabe como isso se deu, então a gente explica e fala a respeito com muita tranquilidade a respeito, né? A desencarnação em Paris, França, 31 de março de 1869. Às vezes a pessoa fala de maneira muito rápida, né, pega 1804, 1869 e quer fazer a subtração, né? Aí fala assim, 1869, 1804, 65 anos. Só que ele não completou 65 anos. Né? Ele completaria 65 anos, né, se chegasse em 3 de outubro de 1869. Né? Então, na verdade, são 64 anos e alguma coisa. Pode não parecer muita diferença, mas faz também diferença. Porque como ele começa a tarefa em 1854, a tarefa da doutrina espírita, como ele se aproxima dos fundamentos, né, do início, né, do nascimento dos conceitos de doutrina espírita, por intermédio das mesas girantes, em 1854, então, na realidade, a gente também precisa fazer a outra continha para poder descontar o ano de 69, né, porque 31 de março não conta 69. Então, não são 15 anos de trabalho, foram 14 anos de trabalho. E em 14 anos de trabalho, olha a quantidade de coisas que ele escreveu, a quantidade de coisas que ele produziu. Então, não é um serviço simples de ser feito. Uma outra coisa importante da gente perceber, e que durante todo o trabalho a gente vai ter oportunidade de ver em algumas imagens, inclusive, é essa situação aqui, né, que a gente gosta de frisar. Né? 31 de março, morte dele. 31 de março, 1869. A primeira experiência vencedora
de luz elétrica de Thomas Edison com luz, com energia, né, contínua, com corrente contínua, foi em 1879. Ou seja, Kardec fez tudo sem luz elétrica. Na verdade, não é sem luz elétrica, era a época do não tinha, né? Não tinha luz elétrica, não tinha água corrente, não tinha banheiro, não tinha esgoto, não tinha não sei o quê, não tinha papel, não tinha lápis, não tinha laptop, não tinha Google, não tinha nada, era um caos. Era um caos, essa que é a verdade. E aí a gente vai conseguir entender, quando a gente olhar algumas imagens que a gente trouxe, a gente vai falar assim, nossa, algumas coisas são muito legais da gente perceber. Trouxemos essa imagem aí, uma figura, ele jovem ainda, imagem de Kardec jovem, estatura média, 1,65 m, média, né? Só falando assim, né? 2019, 1,65 m, não é estatura média, né? Já não é estatura média, né? Já há um bom tempo. Mas naquele tempo era estatura média, então tudo bem, tá? Vamos em frente. Claro, olhos castanhos, penetrantes, sério e compenetrado, e Canuto Abreu dá uma informação espetacular, jovial na intimidade. Às vezes a pessoa pergunta assim, o que é jovial? O que é um cara jovial? A gente tem uma palavra em português que a gente consegue usar, que é mais ou menos a mesma coisa. É aquele indivíduo que é espirituoso. Eu me lembro, uma vez, a gente vê, por exemplo, Acácio é espirituoso. Não é, Acácio? Não é. Aí, acabou de mostrar que não é. Entende? Então, agora, repara uma coisa. Você é seríssimo. Aí é que está a grande questão. Eu estava fazendo um estudo uma vez, uma dirigente virou para mim e disse assim, virou para a assistência e disse assim, palestra do Eduardo é tão boa, porque o Eduardo adora fazer umas brincadeiras. Aí eu tive que fazer uma intervenção. Eu falei assim, só me dá licença só um pouquinho? É que eu queria pedir uma correção. Eu não faço brincadeira, eu não brinco com doutrina espírita. Brincar com doutrina espírita, jamais. Agora, é totalmente diferente de você ser espirituoso, de você ser jovial. Porque você ser espirituoso, né, é técnica de ensino, que você consegue captar a atenção das pessoas. Enquanto a gente está falando, eu estou falando aqui com vocês, algumas pessoas já me conhecem e já sabem. Eu estou falando com as pessoas, estou olhando para cada uma das pessoas, aí eu olho para a pessoa manda beijinho, manda beijinho não, aí também não, mas está saudando, né? Está saudando, oi, né? Então a pessoa sacode a cabeça, a pessoa sorri. Então, quando você é espirituoso, você cativa as pessoas, você traz as pessoas. Aí a pessoa não dorme, a pessoa não se distrai, ela presta mais atenção, ela fica mais ligada, ela participa. Participa como? Ela vai falar? Não, às vezes ela não fala, mas às vezes ela faz assim com a cabeça. E ela está participando, ela está dando retorno para o estudo que está acontecendo. Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, só para a gente parar para pensar, vira e mexe a gente comenta a respeito disso. Vocês já imaginaram Jesus chegando para as criancinhas e falando para as criancinhas, vinde a mim as criancinhas? Já imaginaram se fosse assim? Ia ser perna para que te quero, entende? Não vai dar certo. Então Jesus também deve ser extremamente cativante, extremamente jovial. A gente vê um monte de filmes de Allan Kardec, imagens, né, retratos, a gente vê um monte de coisas, a gente vê um monte de filmes, retratos, imagens de Jesus, a gente fica impressionado como não tem foto, não tem imagem de Jesus sorrindo. Não tem. Por quê? Porque dentro da história, onde é que mais surgiu produção artística de Jesus? Numa época em que a ideia que se fazia era quase de um terrorismo. É aquela coisa do medo, do pavor, do controle autoritário. O nosso Jesus não é esse. O nosso Kardec
A gente vai voltar aqui o slide, né, na página, nesse slide aqui. Olha, como é que é o seu nome, filha? Como é que é o seu nome? Silvia. Olha para esse Kardec que está aí, imagina o seguinte, 9h30 da noite, Meyer, 9h30 da noite, uma rua mal iluminada, e aí você encontra com essa figura que tá. O que você faz, Silvia? Sei lá, né? Entende? A pessoa vai falar, opa, deixa eu atravessar a rua, Não, a pessoa não vai. Por quê? Porque a pessoa fica com medo. Olha o olhar do Kardec, gente, pelo amor de Deus, cara. Olha o medo que dá dessa figura. Não, esse daí não é. Fiquem tranquilos. Este daí não é Allan Kardec. Tá? Esse não é Allan Kardec. Inclusive, essas coisas que a gente vai falando são fundamentais, inclusive para a nossa conduta dentro do centro espírita. Isso é fundamental. Me lembro uma vez, já tem bastante tempo, não sei nem se Maristela já frequentava, frequentava a agremiação. Uma vez a gente teve um irmão que ficou no Hospital dos Servidores, aí um outro companheiro virou e falou assim, eu ia visitar esse companheiro, né? Aí um outro virou para mim assim, eu posso ir também? Eu falei, pode, claro que pode. A pessoa quer fazer a caridade? Claro que pode. Quando nós entramos no hospital, era uma enfermaria que tinha 3 leitos, né? E aí quando a gente entrou, eu abri a porta, né? Bati na porta, abri a porta. No que eu abri a porta, ele entrou, olhou o cara e falou assim, nossa, fulano, tu tá detonado mesmo, hein? Que tato, hein? Que tato. Aí eu olhei para ele e falei assim, né? Aí tá muita carinha, e falei assim para ele, vem cá, podia você fazer uma gentileza, que eu estou com muito pouco de sede, dá uma chegada na cantina e compra água, né? Hospital dos Servidores, lá no centro. Aí ele pegou e falou para mim, eu passei na cantina antes de você chegar, tá fechada. Aí eu fiquei pensando assim, eu na minha cabeça, não falei isso para ele, né? Mas eu na minha cabeça assim, vai até Bangu que tem algum lugar aberto, a pé, vai a pé, até Bangu. Por quê? Para tirar o cara da presença desse tipo de vibração. A vibração de espíritos superiores não é vibração de sisudez. Não é vibração. É só você ver o comportamento de um Divaldo, o comportamento de um Chico Xavier, o comportamento de um Fabiano de Cristo dentro da sua biografia, que as pessoas gostavam de ficar perto deles. Gosta por quê? Porque a pessoa está sorrindo, a pessoa recebe numa boa, a pessoa cativa, a pessoa dá colo. Isso é fundamental para a gente desmontar aquela imagem sisuda que a gente tem, né, de um Acácio. Quando olha o Acácio aqui da reunião, vai falar, nossa, o cara é bravo pra caramba. Não, o cara não, ele é sério, mas é jovial. É isso que a gente tem que compreender, tá? E aí, eu não vou mostrar isso aqui ainda, eu vou passar uma informação super legal, né, mas super legal, que não é todo mundo que tem acesso. As pessoas às vezes nem leem, né? Porque lá no livro Obras Póstumas, o último artigo do livro Obras Póstumas é um artigo chamado assim, Um Caso de Segunda Vista. E esse artigo traz informações tão delicadas, mas tão delicadas, que normalmente quando a pessoa lê, ela olha e fala assim, será que tem erro de tradução? É invariável. Se a pessoa olhar assim, ela lê e fala assim, será que tem erro de tradução? O que a Federação Espírita Brasileira fez? Ela colocou o artigo em português e em francês. Se o cara tiver dúvida, então lê logo aqui. Não precisa nem procurar a fonte, de descobrir fonte, o original do escrito em francês, não. Para poder verificar que aquilo que está feito na tradução é exatamente o que está escrito no livro. O que ele fala a respeito? Foi registrado que uma determinada companheira, amiga de Allan Kardec, né, ela vai até a casa de Kardec e procura Kardec. Kardec tinha viajado, dizem que ele arrumou uma casa de campo e arrumou com um amigo uma casa de campo e viajou para essa casa de campo, se retirou nessa casa de campo, não informou a ninguém o que ele estava fazendo. E aí essa companheira chega e fala assim, cadê o professor Rivail? E aí a Amélie Boudet diz a ela assim, ele está viajando. Aí a companheira diz, eu queria tanto ver professor Rivail, estou com saudade dele, nossa, que coisa, não sei o quê. E aí
A Amélie Boudet, olhando a companheira, fala assim para ela: mas você não é médium? Aí ela diz assim: sou. Então por que você não aproveita a mediunidade e, por dupla vista, vai até o lugar onde Kardec está? Aí o que ela fez? Imediatamente, com a maior calma do mundo, ela fechou os olhos e foi até o lugar onde Kardec estava. E começou a fazer a descrição dos ambientes. Ela diz assim: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Ora, essa informação de há ali 3 janelas, inicialmente a pessoa pode estranhar. Tá? Pessoal que já vocês vão olhar casas, né? Você pode ir em qualquer casa hoje em dia, tá? Qualquer casa. Você não vai encontrar uma residência nos dias atuais em que tenha uma sala, né, que é utilizada como escritório, com 3 janelas, uma em cada lado. Por que tem 3 janelas? Por um motivo elementar, porque não tinha luz. Então tinha que se utilizar a janela para iluminar o ambiente, que era um ambiente de trabalho durante o dia, da melhor maneira possível. Então uma das paredes qualquer cômodo, né, retangular, um cômodo assim, janela, janela, janela e a porta entrando. O que a gente faz hoje em dia nas casas? Uma janela e uma porta. Dificilmente você vai encontrar um lugar com 2 janelas. 3 janelas, então, é impossível. A gente tem luz o tempo todo. Aí usa as paredes para botar móvel, para alocar, né, usar como para botar móveis, etc. e tal. E aí ela continua dizendo: como tudo é alegre. A casa circundada por jardins, por toda parte árvores, flores, tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando, ou seja, aquilo que a gente acabou de falar. Né? Por que ele está sentado perto da janela para trabalhar? Por causa da luz do ambiente, bastante razoável. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. E aí vem a frase, que é a frase capital do texto, que diz assim: um desses espíritos, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Aí o que a gente faz? Aí eu vou falar qual é o espírito? Não preciso falar, todo mundo, né, movimenta o seu coração. Na hora que a pessoa vai pensar assim: qual é o espírito que está ligado ao assunto que depois a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver, que eu vou virar o slide, né? Aí você vai pensar qual é o espírito que, diante de vários espíritos muito elevados, merece a deferência de todos os demais. Tem gente que não sabe o que é deferência. Deferência é como se fosse assim, né? A pessoa faz uma coisa fora de série, aí o outro faz assim, ó, né? Ó, que coisa, né? Meu Deus, né? O cara joga futebol no final de semana, aí o pessoal fala, ó, o Deus do futebol, ó, né? A pessoa faz esse tipo de saudação. Claro que espíritos superiores não vão fazer saudação dessa maneira. A deferência que eles fazem é a deferência de respeito, de carinho, de entendimento, de consideração pela hierarquia, pelo tamanho desse outro espírito que está presente dentro do ambiente. A história continua, e ela continua dizendo, falando assim, que vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções, abre-o e mostra-me o que se acha escrito, e leio o Evangelho. Ou seja, Allan Kardec estava produzindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual será o espírito, então, muito elevado, que merece a deferência de vários espíritos muito elevados? Né? Só pode ser um, certo? E aí, quando a gente para pensar na produção dos textos do Evangelho, a gente estava lembrando outro dia que
Quando Jesus traz os ensinamentos, e reparem, eu não vou na linha de pesquisa de Haroldo Dutra, tá? Que vai na linha da tradução. Eu vou na linha de conversa das pessoas, porque a gente precisa lembrar que naquela época nem todo mundo sabia ler. A grande maioria da população não sabia ler. Então, a grande maioria da população usava o veículo verbal, né? Era oral, as tradições, os ensinos eram oralmente que passavam de uma pessoa para outra. Então, a gente precisa pensar que o que foi dito por Jesus em hebraico, a primeira língua que mais captou os ensinos de Jesus, que foi comentado, foi o aramaico. A segunda língua, o grego. Quando eu estava fazendo essa palestra, essa exposição, lá no Centro Espírita Seara Fraterna, lá na Catete, Rua Bento Lisboa 23, tinha uma companheira presente e essa companheira falou assim com a gente, mais ou menos assim, né? Às vezes a gente dá uma exageradinha, né, para poder a gente captar o que ela estava querendo dizer. É mais ou menos assim: eu sou grega, filha de grego, neto de grego, fui educada e alfabetizada na Grécia, né, e moro no Brasil há 30 anos. Aí ela falou: posso te ensinar uma coisa? Posso te corrigir? Eu disse: claro que você pode me corrigir. Aí ela disse assim: a Grécia, antigamente, ela tinha cidades-estado. Aí eu fiquei pensando assim, cidades-estado. Aí eu lembrei Tebas, Atenas, Troia, Esparta. Entende? Quando você vai, eu fiquei tão... Eu aguardei o que ela falou, guardei, né? Guardei o que ela falou, e depois eu fui abrir o notebook e fui no código que controla os caracteres do notebook. É um código chamado ASCII. Quando você olha o código ASCII, você descobre que tem 4 gregos diferentes no código ASCII. É de deixar arrepiado, porque o que Jesus falou em hebraico foi conversado em aramaico, foi conversado em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4. Foi conversado em latim, italiano, espanhol, francês. Já vou de novo para outra mão. Estão percebendo? Já estamos no 10º nível de tradução. Estamos no 10º nível de pessoas falando. Para entrar depois no inglês, no português de Portugal, e aí depois chega no português do Brasil. E aí chega alguém aqui no português do Brasil e diz assim: porque Jesus disse isso. Está complicado. 13 níveis de tradução depois, Jesus disse isso, viram Deus nos acuda. Aí chega o Consolador prometido por Jesus, que é a nossa doutrina espírita, que vai fazer o quê? Vai eliminar, simplesmente vai eliminar hebraico, aramaico, grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, latim, italiano, espanhol, inglês, e vai direto do francês para o português. Por isso que a doutrina espírita é a correção das coisas que foram alteradas, das coisas que foram mal entendidas e etc. e tal. Por isso que nós estamos utilizando o código trazido por Kardec, que significa a revivência, o renascimento, o cristianismo redivivo. Essa que é a informação que é importante para a gente obter a partir de uma revelação como essa. Eu não sei como é que era, né? Eu não estava lá, eu não sei como é que era, né? Não sei como é que era. Mas eu imagino que devia ser alguma coisa assim. Alguém falava alguma coisa e Jesus está ali no lado e fala assim: não, eu não falei isso não. Isso daí que vocês estão dizendo eu não falei não. Vamos escrever da maneira correta, da maneira que eu falei, para poder saber. E aí você começa a entender coisas do seguinte tipo, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, né? Por exemplo, no que diz respeito às bem-aventuranças. Alguém aqui já teve enxaqueca? Já tiveram enxaqueca? Já teve? Quem teve enxaqueca, levanta a mão, só para eu saber. Não. Quem já teve dor de dente? Quem já teve dor de barriga? Cólica menstrual, dor nas costas, rins, ciático, né? Estão percebendo? Dor muscular. Tem gente que está assim o tempo todo. Tem gente que está assim o tempo todo. Repara,
Aí chega Jesus para essa pessoa, nesse dia que ela está se arrebentando de dor, aí fala para a pessoa assim: bem-aventurado tu que sofres. Aí não, entende? Eu fiz essa pergunta uma vez, dentro de um centro, a companheira respondeu assim: eu ia dizer para ele que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Essa era a resposta que essa companheira daria para Jesus se ele falasse, se tivesse falado isso. A doutrina espírita ensina. Diz para a gente assim: bem-aventurança obrigatoriamente tem que entender a vida futura. Vai ser bem-aventurado se você trabalhar, se você fizer a tua alteração, se você se transformar, se você investir na sua cura, se você entender o código que Jesus traz para a gente. Porque tem códigos que são maravilhosos, mas não são espíritas. Vou falar um aqui para vocês, vai ficar gravado. Já estou até imaginando, tem gente que vai botar dedinho para baixo lá no Facebook, mas lá não é onde publicar o vídeo. Mas fazer o quê? A gente tem que falar de doutrina espírita. A gente está dentro de um centro espírita. Vocês já viram aquela mensagem, Pegadas na Areia? Já ouviram? Aquela mensagem é linda, não é linda? Né? Quando tudo está difícil, nos momentos mais difíceis, a gente tem que falar com voz de locutor para a gente poder entrar no espírito da coisa, né? Quando tudo está difícil, Jesus vem e nos pega no colo. Olha que lindo, gente. É lindo, mas não vai rolar dentro de doutrina espírita. Desculpa, não vai rolar, porque doutrina espírita está totalmente cravada com o cristianismo. E Jesus falou não uma vez, mas várias vezes. Em determinado momento ele diz assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer ser carregado no colo? Então você se carrega no colo. Vai ler o que ele fala. Tem lá outro momento, eu fico lembrando, lembra do paralítico? Olha a cena, Jesus está dentro de uma casa apinhada, né, igual o Evangelho aí, capítulo 1 do Sermão do Monte. Né? Jesus, quando viu a multidão, a casa está apinhada de gente, está assim de gente saindo pelo ladrão. Aí o que acontece? Chega o paralítico. Ninguém vai ver registro de Jesus dizendo assim: deixa ele lá fora que eu já estou indo lá. Ele não fala isso. Ele fala: traga o cara para mim. Jesus espera que a pessoa lute pela sua conquista, lute pela sua melhora. Ele faz isso com o cego de Jericó, faz isso com o paralítico. Claro que de vez em quando ele dá uma facilitada, né? Aquele caso da mulher hemorroíça, por exemplo, é um caso que eu fico imaginando, né, que ele com aquela roupa um pouco frouxa, né, um corpo mais, né, ele pega, deve dar olhar assim: coitadinha, está sofrendo pra caramba. Aí ele pega, dá com a roupa, né, meio levantada assim, pega a roupa, caramba, isso. Às vezes tem que chegar pega a roupa para ficar curado. Para quê? Para ter valorização, para valorizar o esforço, valorizar o interesse da pessoa em buscar a sua própria cura. Quando ele vai na direção e cura imediatamente, no caso dos 10 leprosos, ele fica observando, porque ele sabe que na hora que ele dá de graça, os outros 9 saem correndo e esquecem o assunto. Aí ele vira para o cara que voltou e foi agradecer e diz para ele: na realidade, só você foi curado. Porque só você está dando devido valor a essa questão da cura. Então, isso é doutrina espírita, isso é informação que a gente tem que lembrar e que, graças a Deus, a doutrina chega para a gente por intermédio de Kardec. 12 anos, saiu de casa, foi fazer a sua formação no Instituto de Verdun, na Suíça, com o professor Pestalozzi. As imagens não são perfeitas, né? Essas imagens são as imagens que a gente consegue, né? Fazer o quê, né? 14 anos, olha os números, né? Os números são coisas assim assustadoras. Aos 14 anos, lecionava para colegas.
Estudou teologia, filosofia, várias línguas e consistentes conhecimentos em medicina. Aos 19 anos estudou magnetismo. Aquilo ali é a imagem do quarto dele lá no Instituto de Verdun, que é preservado hoje em dia, mostrando a janela e a mesa no lado da janela. Por conta da questão da luminosidade, por conta da questão de não ter luz durante a noite. Quando a gente olha essas informações que estão vindo aqui assim, essas informações já são informações, né? Tinha um amigo nosso, a gente até saúda ele, né? Não sei se já chegou a fazer palestra aqui, Palmiro. Palmiro fez palestra aqui? Foi diretor do CERJ durante um tempo e já desencarnou já. Palmiro, quando ele fazia palestra sobre o professor Rivail, sobre Allan Kardec, ele falava assim, que o professor Rivail, ele era uma pessoa que tinha tanto prestígio, mas tanto prestígio, mas tanto prestígio no meio acadêmico, não é exagero repetir tantas vezes tanto prestígio não, tá? É até mais do que isso que ele tinha. Que as pessoas conversavam, discutiam e tentavam resolver os problemas que elas tinham no dia a dia, e quando tudo estava impossível, um levantava a mão e sugeria assim, vamos perguntar para o professor Rivail? E aí você consegue entender o porquê que o nome dele não foi utilizado dentro da doutrina espírita, porque ele não queria que esse nome influenciasse, tivesse peso no estabelecimento da doutrina espírita. Então ele usa, né, o nome Allan Kardec para todos os livros dele. Mais uma vez uma imagem do quarto, essa foto já está um pouquinho melhor, com a informação. Quando Pestalozzi se ausentava no Instituto, Rivail assumia a direção. Então vocês imaginem o prestígio moral que tinha, a ascendência que tinha com os demais companheiros, só para a gente poder perceber. Casou-se com Amélie Boudet, em 6 de fevereiro de 1832, 1824, ou seja, 1824, ele tinha 20 aninhos, tá? Com 20 anos, ele escreve o livro Aritmética do Primeiro Grau. Em 1824, escreveu o Curso Teórico e Prático de Aritmética. 1825, Escola de Primeiro Grau. 1825, funda Colégio dos Modos de Verdun. 1831, 27 anos, Gramática Francesa Clássica. Nesse ponto a gente dá uma parada, porque esse retângulo aí, ele é violento, esse retângulo é violento, tá? Eu estou passando o olhar aqui no salão, tem algumas pessoas que vão se identificar. Se eu chegar e falar para vocês assim, Ari Quintela, tem gente que vai sacudir a cabeça, né? Tem algumas pessoas vão, quando eu falar assim, Ari Quintela, a pessoa vai fazer assim, aham. Não é teu tempo não, Acácio. Você fez... Hã? Eu sei que é, estou brincando, estou sendo jovial e espirituoso. Né? Lembra do Ari Quintela? Tá, então, se eu falo Ari Quintela, a gente lembra de matemática, exatamente. E se eu falar Aurélio? Gente, fala alto para o pessoal pegar lá na câmera. Aurélio, quem é que lembra? Lembra de quê? De dicionário. Então repare o seguinte, Allan Kardec, com 27 anos, já tinha escrito tanto livro de aritmética para o primeiro grau, como de gramática francesa clássica. Ou seja, é como se Allan Kardec, aos 27 anos, fosse a soma de um Ari Quintela com um Aurélio Buarque de Holanda. Com uma pequena diferença. Ari Quintela e Aurélio Buarque de Holanda estão ligados à nossa língua portuguesa. E a França, naquela época, era o berço cultural da humanidade. Ou seja, Allan Kardec escreve livros e fala e conhece e entende de matemática, língua francesa, física, fisiologia, astronomia,
a ponto de muitas de suas obras serem adotadas pela Universidade da França. A pessoa olha isso e fica pensando assim, qual o problema de usar uma obra na Universidade da França? O problema é simples, porque a obra era utilizada pelos estudantes para aprenderem e era utilizada pelos professores que iam se formar na universidade para poder ensinar. Ou seja, ele conseguiu influenciar tanto na aritmética como na base da aritmética, como na base da gramática francesa, enquanto a França era berço cultural da humanidade. Isso não é pouca coisa, tá? Isso é muita coisa. É tanta coisa, mas tanta coisa, que daqui a pouco a gente vai ver, quando falar a respeito da fundação, do lançamento do Livro dos Espíritos, a gente vai ver o prestígio que ele tinha. Amélie Boudet, quando aquele colégio que a gente falou agora há pouco faliu, o professor Rivail foi fazer contabilidade de estabelecimentos comerciais. E a Amélie Boudet começou a fazer preparação de cursos gratuitos de primeira classe. Allan Kardec, a gente está tentando fazer mais ou menos numa cronologia, tá? Mais ou menos uma cronologia. Começam as mesas girantes. A gente fez questão de trazer menção a demais médiuns que trabalharam na doutrina espírita, porque a gente lembra muito de Kardec, lembra já de Amélie Boudet, mas às vezes esquece que ninguém faz nada sozinho, tá? Trabalhos são em equipe. Se você quer ter um trabalho duradouro, é fundamental que se crie equipes de trabalho. Tem que ter mais de uma pessoa dirigindo a reunião, tem que ter mais de uma pessoa fazendo prece, tem que ter mais de uma pessoa lendo, tem que ter mais de uma pessoa preparando vídeo, tem que ter mais uma pessoa preparando data show, tem que ter mais de uma pessoa recebendo, tem que ter, entende? A gente tem que juntar todo mundo o máximo possível em torno do tarefa, do caso nosso aqui, a tarefa do Centro Espírita, da mesma maneira como ele fez. Recebeu 50 cadernos com perguntas em várias línguas e fez a organização sem laptop, sem notebook, sem computador, sem Google, sem internet. Tá? Não tinha. Luz de vela. Trabalhando. E quando estava trabalhando, estava sendo agredido e por aí vai. Porque é assim que funciona também. Quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente trabalha, quanto mais você fizer, mais o mal se incomoda e produz factoides em relação à pessoa. Me lembro de uma companheira que chegou lá na agremiação, olha ela chegando na agremiação, falou assim, eu era católica e agora sou espírita. Deu azar de falar comigo. Azar que ela deu. Que aí eu peguei e fui... Por que o azar? Porque eu pergunto para a pessoa, sabe? A pessoa fala, eu fico, por quê? Aí eu fui perguntar para ela, atendimento fraterno, eu falei para ela, por que isso, filha? O que houve? Ela disse assim, eu era ministra da Eucaristia. Ministra da Eucaristia, não sei se vocês sabem, é aquela pessoa que fica de roupa comum na igreja, né, que auxilia o padre durante o sermão, durante a missa. E ela, quando começou a ser ministra da Eucaristia, ela começou a aparecer, né? O trabalho dela começou a aparecer, e algumas pessoas dentro da instituição, lá dentro da igreja, no caso, não estou falando mal da igreja, vocês vão entender, no final vocês vão entender. Aí algumas pessoas começaram a dizer que ela estava querendo aparecer. E aí ela foi falar com o padre. Aí o padre virou para ela e disse assim para ela, minha filha, Paulo de Tarso asseverou, não vos canseis de fazer o bem. Não desiste, volta a trabalhar, não desiste, é assim que funciona. O que aconteceu? A maledicência saiu do nível 1 e passou para o nível 2. Começaram a dizer que ela estava querendo administrar aquela cestinha que passa durante a missa, com os donativos. Aí ela foi falar com o padre falou para ela assim, filha,
Paulo de Tarso asseverou: não vos canseis de fazer o bem, volta para a tarefa imediatamente. Você não pode dar ouvidos para a maledicência. Só que aí a maledicência saiu do nível 2, foi para o nível 3. Como ela ia sempre recorrer ao padre, começaram a dizer que ela estava querendo sair com o padre. Ela não aguentou, saiu e foi na agremiação. Chegou na agremiação, eu conversei com ela, e ela olhou para mim e eu disse para ela: Paulo de Tarso asseverou: não vos canseis de fazer o bem. Você não é espírita, você é católica. Allan Kardec trata desse assunto com tanto respeito que ele diz que toda religião que leva o homem ao caminho do bem é boa. Então, se você é católica, volta lá para a igreja, porque o problema não é a igreja. O problema está nos homens. Porque da mesma maneira como essa companheira foi atacada por tentar fazer o trabalho do bem, Allan Kardec foi atacado por fazer o trabalho do bem. E há pouco tempo, acreditem, pasmem, há pouco tempo a Amélie Boudet foi atacada depois de ter feito o trabalho no bem, 100 e poucos anos depois. E a Amélie Boudet continua sendo atacada. Nome dos médicos que trabalharam: Caroline Baudin, Julie Baudin, Ruth Céline Jaffé. Isso aí tudo consta nos livros, né? Só vou passar os nomes só para a gente, até por uma questão de carinho com esses irmãos que tanto cooperaram com a gente, tá? Senhora Jaffé, senhor Rustan, senhora Canu, senhor Canu, senhora Leclerc, senhora Clement, senhora Aline Carlotte, senhora Plene Maison, senhora Roger. Um monte de gente trabalhando. Não foi sozinho, tem mais gente, tá? Eu só consegui esses nomes. Tem mais gente que, se a gente pesquisar mais fundo, vai encontrar mais nomes de irmãos que cooperaram na produção da nossa doutrina. A Amélie Boudet tem uma passagem muito importante para a gente entender, né? Porque a pessoa fala assim: em abril de 1858, criaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas a pessoa não consegue entender por que esse interesse tão grande, a necessidade tão grande de criar a sociedade. O que acontecia? Quando a doutrina começou a pipocar, começou a nascer, o que acontecia? As pessoas todas se reuniam na casa de Kardec. Vocês imaginem o que significava todo dia 5, 6, 7, 8, 10, 15 pessoas na casa deles. A casa ficou apertada. Imagina, cafezinho, não sei o quê, porque a pessoa também não vai chegar, não vai, né? A pessoa quer uma água. São 15 pessoas, são 15 copos d'água. Então tudo era difícil. E aí a frequência ficou tão grande, a casa tão apertada, que aí em abril de 1858 resolveu-se criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para poder recepcionar as pessoas, preservando o ambiente doméstico de Allan Kardec com, né, professor Rivail, como queiram, e Amélie Boudet. Trouxe aqui a folha de rosto do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição em francês, publicado em 18 de abril de 1857, primeira edição, 501 questões. Assim, tem questões assim extraordinárias, né, que se a gente tivesse mais tempo valeria a pena falar, mas isso aí vai passar para outro assunto, né, vai ser um outro estudo. Talvez até valesse a pena a gente comentar, porque quando se vê 501 questões, esse Livro dos Espíritos de 1857 não é o Livro dos Espíritos que a gente usa. Esse livro aí tinha 3 partes. O Livro dos Espíritos que a gente usa hoje tem 4 partes. Esse livro tinha 501 questões, o de hoje tem 1019. Do 501 desse livro para o de 1019, foi reformulado, reescrito totalmente. É outro livro. A ponto. Daqui a pouco a gente vai ter o censo, né? Todo mundo está sabendo disso, né? Ano que vem nós vamos ter censo. Aí vão perguntar para a gente, né? Você é espírita? Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Espírita. Sabe como é que eram chamados os adeptos do espiritismo em 1857? Espíritas ou espiritanos. Aí a pessoa fala assim:
É espiritano. Na edição de 1860, passou a espírita ou espiritistas, que é o que a gente conhece hoje em dia. As pessoas não sabem disso. Aí, tem gente que se assusta. Aí a pessoa fala, mas o quê? Espiritano? Quem nasce em Curitiba é curitibano, não tem problema nenhum. Perceberam que legal? Então, gente, é muita coisa que tem diferente. E isso para a gente faz diferença, porque a doutrina espírita, ao invés de ter nascido propriamente na nossa cabeça, na prática, no uso do dia a dia, em 1857, a doutrina espírita nasceu na prática em 1860, um pouquinho mais adiante. A nossa doutrina espírita de hoje, tá? Ela nasceu, lógico, em 57, mas na nossa cabeça de hoje, o nascimento dela específico, pelo uso que a gente usa, pelo uso que a gente dá à obra, é a de 1860 e por aí vai, e diante também. Eu queria falar disso daqui também, uma coisa muito legal, que é essa situação aqui, onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Foi lançado no Palácio Real, local de lançamento na livraria Dentu, Galeria Orleans. Palácio Real, a gente vai ter que voltar àquela situação que a gente estava falando. É berço cultural da humanidade, Paris, cidade mais importante da nossa humanidade. Quando eu falo humanidade, é a humanidade ocidental, tá? É importante a gente perceber isso, tá bom? Não estou falando de Oriente, nós estamos falando de Ocidente. Quando nós abordamos doutrina espírita, que a gente diz assim, a doutrina espírita é a terceira revelação. É a terceira revelação do Ocidente. Para o Ocidente, a primeira é Moisés, a segunda Jesus e a terceira Kardec, doutrina espírita. Então, é importante a gente frisar isso. Então, se você pega a cidade mais importante que tinha para o Ocidente, a gente não tem dúvida disso. Berço cultural da humanidade, Paris. Aonde em Paris foi lançada a doutrina espírita? No Palácio Real. Ou seja, na marca do pênalti. No lugar mais importante que tinha da cidade. Só para a gente poder ter noção. Pertinho, quando a gente olha, eu não sei se nesse daqui eu não mostrei, tem um outro estudo que a gente faz, que a gente mostra o mapa da cidade, pertinho do Rio Sena, pertinho de vários prédios importantes de administração na capital francesa, relativamente perto, né, da Champs-Élysées, que vai ter, onde tem o Arco do Triunfo. Então é relativamente perto, atravessou o Sena, aí você encontra o Museu Louvre. Então tudo é marca do pênalti. Ali assim é marca do pênalti da capital mais importante daquela época. E aí a doutrina espírita é lançada. Por que foi lançada ali? Claro que foi lançada ali por conta do prestígio dos companheiros que estavam ligados ao assunto. Obviamente isso. Amélie Boudet, outro registro também que vale a pena a gente falar a respeito, que é a respeito desse livro. Não é um livro muito conhecido, tá? É esse livro que fala Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. Esse livro é sensacional. Tá? A gente tem sempre procurado fazer divulgação. A gente tem aqui na livraria esse livro, alguém sabe? Se não tiver, vale a pena adquirir, tá? Vale a pena. Só para a gente ter uma noção, tem um discurso que Allan Kardec faz. Uma das coisas que mais assim, polêmicas dentro da doutrina espírita é a questão de saber se a doutrina espírita é religião ou não. Não sei se vocês estão inteirados disso. Às vezes a pessoa chega e fala assim, doutrina espírita é religião, aí tem gente que fala não, aí o outro diz é, aí o outro não, aí é. Aí fica né? Deus nos acuda. Então eu tenho um discurso que Allan Kardec faz em Bruxelas, que ele chega para os companheiros e diz assim, né? Eu não me lembro qual é a terminologia que ele diz, né? Lembrei agora, ele diz, senhores, ele diz assim, senhores, nos perguntam se a doutrina espírita é uma religião.
E eu assevero a vocês, a doutrina espírita é uma religião. E nos parágrafos seguintes, ele dá a explicação para essa situação, mostrando que é uma religião, mas não é uma religião como as outras religiões, não tem paramento, não tem hierarquia, não tem sacerdócio, não tem... E aí começa, não tem culto, aí vai descrevendo todas as características da nossa doutrina espírita. E mostrando que esse caso religião está mais voltado para as consequências de ética e moral que a gente tem que se preocupar. Ou seja, o tempo todo, muito claro que a gente precisa se voltar para a nossa transformação interior. Não basta, não é suficiente a pessoa chegar na doutrina espírita. Às vezes a gente vê isso. Ah, mas eu chego na doutrina espírita, eu assisto palestra. Legal, que bom que você assiste palestra. Né, Cássio? Não é à toa que a preparação do nosso ambiente foi em cima do assunto de como que nós vamos ter o nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual não é para usar para si mesmo, é para servir as multidões, da maneira como Jesus fazia. E aí nós vamos saber como é que a gente consegue utilizar esse nosso conhecimento, o que a gente está utilizando, com essa bagagem que a gente vai recebendo, que a gente vai conquistando, que a gente vai aprendendo e apreendendo. E aí a gente vê que não é para você usar para si. Nós aqui aprendemos para passar adiante. E nós espíritas sabemos que isso acontece, não é? A gente não sabe que é assim que funciona? Ou será que é só comigo que eu paro se eu parar assim no mercado, no supermercado, se eu parar na fila, eu devo ter alguma coisa escrito aqui na testa, eu não sei, né? Deve ter um bottom aqui na minha testa, porque tem aquele bottom, né? Perca peso agora, pergunte-me como. Né? Deve ter um bottom na minha testa dizendo assim, qualquer problema fala comigo. Que eu paro no caixa do mercado, a pessoa vira de costas e fala, eu estou com problema de não começa a falar de problema. É só comigo? Ou com vocês também acontece coisa semelhante? Acontece coisa semelhante? Eu estava contando para o pessoal que outro dia eu fui fazer uma palestra na Sociedade Espírita Jorge, não sei se eu já contei, para encerrar, falta um minutinho, dá tempo. Eu fiz a palestra e quando eu saí da palestra eu estava sozinho dentro do ônibus. Aí eu me sentei, eu estava me sentindo um Deus, gente. Eu sentei e falei assim, cara, o ônibus é meu. Gente, você imagina 46 lugares só para você. Aí sentei, me esparramei. No que eu me esparramei, entrou uma companheira. Ela tinha 45 lugares para sentar. Ela veio andando até a minha direção, virou para mim e disse assim, o senhor me dá licença? Eu olhei e falei assim, não acredito nisso. Me levantei, ela se sentou na janela, me sentei no lado dela e aí me veio aquele negócio assim, seja educado, Eduardo. Aí eu virei para ela e falei, boa noite, senhora. No que eu falei, boa noite, senhora, ela me respondeu, boa noite. O meu marido e foi falando a viagem toda. Contou todos os problemas de relacionamento dela. Quando terminou de falar, eu pensei que tinha terminado, né? Porque eu precisava descer. Eu falei, senhora, eu preciso descer do ônibus. O que eu faço? Eu preciso descer. Ela disse assim, eu também vou descer agora. Eu cheguei a gelar, gente. Aí ela acabou que ela foi para a direita e eu fui para a esquerda. Mas é assim que funciona. A gente aprende doutrina espírita, a gente está dentro do espiritismo para servir os nossos irmãos em humanidade. E a gente tem que dar graças a Deus de ter existido esse grupo de companheiros que nos serviram e nos auxiliaram, trazendo essa nossa doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos nós. Gente, Eduardo deu uma palhinha da grandeza do trabalho de Kardec. Aí a gente dá para imaginar o quanto ele se preparou, né? E foi auxiliado para realizar isso tudo, né? E ele não mencionou aí vários outros, né? Camille Flammarion, Ernest Bozan, vários e vários.